Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior e esse é o episódio número 31 do vlog da Bíblia Freestyle. O tema dessa semana é o poder das palavras. Será que as nossas palavras realmente têm o poder de manipular as circunstâncias da vida, seja para o bem ou seja para o mal? Declare a vitória sobre este vídeo. Por esse ser um assunto polêmico, quero falar sobre o poder das palavras dentro de 3 abordagens. A primeira é sobre o conceito de maldição, ou seja, palavras que os evangélicos dizem que possuem o poder em si mesmas de distorcer, de manipular a realidade para o mal. Em um dos vídeos anteriores eu comentei que o pensamento positivo, ou seja, pensar o bem, não possui poder algum, tanto que você não consegue segurar nem mesmo uma diarreia pensando positivamente. Da mesma maneira, as maldições, ou seja, o falar mal, não possui poder algum para distorcer as realidades. E nem adianta apelar para textos bíblicos fora de contexto para tentar justificar esse ponto de vista. Até quem sabe um mínimo de interpretação de texto percebe de rapidinho que Marcos 11:24 não está falando disso. Lei espiritual é o caramba. Não existe esse papo furado de que uma palavra pode distorcer a realidade para o bem ou para o mal. Também Provérbios 23:7 não está se referindo a nós, mas está se referindo ao ímpio da história. Então está sendo citado também fora de contexto, portanto deve ser desprezado. Simplificando a história, maldição significa falar mal. Obviamente, então, o conceito de bênção significa ser bem falado. Ser abençoado por Deus é ser uma pessoa cujo próprio Deus falaria ou fala bem. O que atrapalha o entendimento dessas coisas tão simples é essa mania de ficar tentando espiritualizar coisas carnais, sendo que, na verdade, o cristão foi chamado para encarnar as coisas espirituais, ou seja, trazer à realidade visível as coisas que realmente fazem parte do mundo e da vida espiritual. O falar mal em si mesmo é totalmente inofensivo. O único problema que ele pode provocar é o juízo de Deus sobre a pessoa que se pronuncia sem conhecimento de causa, ou seja, quando ela profere um julgamento que não confere com a realidade. Por isso, aquele que economiza palavras poupa a si mesmo, pois não corre o risco de julgar algo precipitadamente. No Novo Testamento você vai encontrar diversas ocasiões onde maldições são citadas de maneira corretíssima. Sim, são cristãos amaldiçoando pessoas. Paulo, quando escreve aos Gálatas, diz que se algum evangelho fosse pregado diferente daquele que foi ensinado por eles, essa pessoa deveria ser amaldiçoada, mesmo que fosse um anjo. Cheio de moral, Paulo, para amaldiçoar, hein? Pedro também não fica atrás e chama de maldito todos os falsos mestres, aqueles que estão no meio do povo de Deus, deturpando, distorcendo o sentido real do evangelho. Percebe que todo esse radicalismo, então, de que nós devemos abençoar todas as coisas, ele é burrice e biblicamente incoerente? A segunda abordagem que eu quero estar fazendo é sobre a análise das palavras em si mesmo, ou sobre o quanto elas podem ser boas ou ruins em sua essência. Não existe base bíblica para justificar a ideia de que uma palavra em si mesma é desgraçada, é do diabo. O diabo não possui o poder de criar coisa alguma, a não ser a mentira, que a propósito nenhuma criação é simplesmente uma distorção da verdade. Expressões que consideramos como palavrões também não podem ser considerados 100% bons ou ruins, pois são construções culturais e que são modificadas com o passar do tempo. Curiosamente, o evangelho também é cultura, só que ele não é uma cultura deste mundo. Logo, o dever do cristão é fazer com que, através da cultura dos povos, o evangelho possa ser compreendido. Não é colonizando a cultura das pessoas que nós iremos, então, fazer com que a verdade de Deus seja conhecida, mas é traduzindo, através das palavras, das expressões e de todos os elementos culturais que essas pessoas entendem. É isso que Paulo fez quando citou o templo ao Deus desconhecido. Quer ver um exemplo de como as expressões não podem ser más em si mesmas? No livro de Juízes, aí no Antigo Testamento da sua Bíblia, há uma palavra onde Jefté é chamado de filho da p***. É exatamente isso que você ouviu. Só que infelizmente eu tive que colocar um bip na palavra porque essa expressão é culturalmente vulgar demais para ser utilizada por um cristão no dia a dia. Acha que eu estou falando besteira? Então vamos ler o texto bíblico, faço questão. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Seu pai foi Gileade e sua mãe era uma prostituta. Você pode tentar embelezar essa expressão da maneira que você quiser, mas que está escrito, está.
Percebe que a própria escritura fala a respeito da vida desse homem de uma maneira que não é muito conveniente? No entanto, essa expressão não está mal utilizada, pois o fato se trata de uma verdade. Logo, a palavra em si mesma não é má, mas o uso é que possui o poder de corromper ou não o sentido da expressão utilizada. Não é porque essa expressão está na Bíblia que você pode chamar alguém assim. E eu poderia citar um monte de outras palavras que possuem origens banais, mas infelizmente não é o foco desse vídeo, então fica para outra oportunidade. De qualquer forma, aqui encontramos um limite moral para o uso das expressões. Todas elas podem ser utilizadas pelo cristão, porém o cristão prestará contas ao próprio Deus de cada palavra que proferir. Simples assim. E a terceira e última abordagem que eu quero fazer sobre o assunto é a de que, ainda que as palavras fossem cartas mágicas que possuem poderes especiais de amaldiçoar uma pessoa de uma maneira sobrenatural, ainda assim, nós precisamos considerar que o cristão é imune a qualquer tipo de maldição. Quem está em Cristo Jesus não pode ser atingido por nenhuma maldição, pois Cristo se fez maldito no nosso lugar. Por isso não importa o que as pessoas dizem a nosso respeito, enquanto isso que elas estiverem dizendo for mentira. Na verdade, elas é que estarão atraindo sobre si juízo por proferirem contra uma pessoa que está agindo de maneira correta coisas que são inverdades. Mas devemos sim nos preocupar quando as coisas que as pessoas falam ao nosso respeito, ou seja, as maldições, forem verdade. Esse tipo de falar mal é que revela que nós não somos filhos de Deus ou que a nossa conduta não condiz com aquilo que o Evangelho diz que deveria ser a nossa maneira de viver. Espero ter colaborado com o assunto. Se você gostou desse ou de outros vídeos, dá um like aí embaixo e compartilhe com seus amigos. Quero aproveitar a oportunidade para divulgar um material que eu recebi aqui do Prado Neto, que faz caricaturas. Sensacional, legal de verdade. O site está aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada no trabalho. Valeu de verdade pelo presente e que Deus abençoe, e eu te vejo de novo aqui na semana que vem.